Olá a todos e todas, sejam bem-vindos e bem-vindas ao canal. Estamos aqui hoje para conversar sobre concretismo russo. Então vai a minha homenagem a todos esses artistas que pensaram construir uma pintura e uma escultura baseada na forma arquitetônica enquanto princípio dela mesma, né? Não apenas uma representação, mas essa força de uma imanência que era construída por ela mesma, pensada de forma interna, estruturada, concreta, no sentido de traduzir uma força também operária, trabalhadora, ou seja, um artista, um pintor e escultor, como, por exemplo, o Tatlin, o Vladimir Tatlin, né, que pensava como certamente herdou do pai, né, o pai engenheiro e a mãe poeta, e ele estrutura uma nova obra de arte no campo da pintura e da escultura, aquilo que a gente vai conhecer como concretismo russo, né? E isso que vai gerar tantas outras manifestações, esse movimento novo que está surgindo lá em 1912 com o Vladimir Tatlin, e que vai também despertar a atenção de outros artistas, né? A gente pode citar também os irmãos, citar os irmãos, o Noam Gabo, né, que é um grande artista também do concretismo russo, e o Antoine, que fizeram da mesma forma que o Vladimir uma obra pensada, calcada nessa estrutura dela mesma, nessa construção de um pensamento de concretude para a obra de arte, não é? Então, eu trouxe aqui algumas imagens para vocês, para que a gente pudesse dialogar sobre isso de forma mais transparente, digamos assim. E aí eu vou abrir a transparência para vocês terem acesso a esse pensamento que estava acontecendo, minha gente, em paralelo. A gente já viu alguma coisa sobre a Der Brook, né, o movimento A Ponte, o Cavaleiro Azul, com o Vassily Kandinsky, com quem o Tatlin teve algum diálogo artístico também, quando ele faz uma viagem à França, mas o Vladimir Tatlin acaba voltando para a Rússia, né, acaba voltando para Moscou, ele que é mesmo da União Soviética, e a gente sabe que aquele era um momento de muita transformação política. Então, vamos aqui acompanhar pela transparência o que esse movimento tem a nos dizer. Bom, esses anos são determinantes para o concretismo russo, né? 1912, 1913, 1917, 1957, que já é ali um outro momento, aliás, 52, um outro momento onde já existe uma repercussão na América, né, desse movimento. O Tatlin é de 1885, ou seja, final do século XIX, nasce em Moscou. Há quem diga que ele é de uma outra localidade próxima, né, Kharkiv, e o pai dele era engenheiro mecânico, formado pelo Instituto Tecnológico de São Petersburgo, era funcionário da ferrovia de Moscou-Brest, né, e a mãe era uma poeta, simpatizante do movimento revolucionário, a Narodna Volya. E a morte da mãe se dá pouco tempo depois, que vocês estão vendo aí, se o Vladimir nasce em 85, a mãe morre em 87. É obrigado a casar novamente e teria mudado para essa cidade aí, onde muitas vezes atribui como sendo a cidade de origem dele também, que é Kharkiv. E aí o Vladimir vai crescer, né, com essa condição de não ter mais a mãe, né, ele vai ser inserido no contexto outro da nova família do pai e vai desenvolver esses talentos para arquitetura, para pintura e vai superar, digamos assim, uma visão do utilitarismo, né, para o qual o pai foi forjado, né, que o seu pai trabalhava numa empresa ferroviária
se ele era engenheiro, né, dessa empresa ferroviária russa, o filho vai nascer com essa outra propensão, né, que é construir uma obra que não tem essa função utilitária. Então, é um concretismo que se baseia em ideias bastante importantes para a época, né, que é da consolidação de uma identidade, e, sobretudo, de um traço, né, ele se inspira um pouco no cubismo de um Pablo Picasso, mas refaz isso à sua maneira, né? A gente tem uma identidade muito forte na motivação política do Vladimir Tatlin, em retratar esse lugar do povo mesmo, ou seja, um operário, pescador, né? E ele e o Malevich Casimir Malevich são as duas figuras mais importantes desse movimento, que a gente tem como marco o ano de 1920, porque seria aí a data também da escrita do manifesto, né? Ele é mais famoso pelo projeto monumental A Terceira Internacional, conhecido como Torre do Tatlin, né, que é de 1919. Mas aqui uma imagem, que é a Forest, que é bastante interessante quanto pintura, né? A gente vê uma estrutura muito consolidada, de forma absolutamente diferente do que estava acontecendo na França com o impressionismo, né? Vamos lembrar que é exatamente esse o período em que Renoir, Renoir e também o Claude Monet estão estruturando um movimento impressionista, né? A gente vai ter um paralelismo aí com essas forças, né, do impressionismo, expressionismo e do concretismo russo, mas é muito importante ver que o Brasil vai herdar demais dessa obra, né? Então, a gente tem aqui a figura do peixeiro, e esses traços vão ser bem presentes aí. Eu poderia citar um Oswaldo Guedes, né, que fazia a arte da estilogravura, mas a gente tem outros artistas brasileiros que vão estar flertando com essa, acho que talvez até um modernismo de expressionismo, né, do Portinari, de alguma maneira dialogue. Eu não saberia fazer essa análise, ela está muito distante da minha possibilidade, mas é um concretismo que a gente vai conhecer como neoconcretismo no Brasil, né? Pela poesia, pela obra de arte, pela expressão de muitos artistas. Eu citei como concretista o Oswald Guedes, mas a gente vai ter lá na frente uma Feigl Storower, que depois vai optar pelo abstracionismo, né? Mas, olha, isso é muito familiar para a gente, muito familiar. Eu acho que, de alguma maneira, a gente tem um diálogo muito forte, sobretudo com os artistas modernistas, né, em São Paulo, essa forma de pensar a pintura e a escultura, as construções, não enquanto representações, mas enquanto construções em si mesmas, enquanto projeto de uma arquitetura, de uma estrutura, de um pensamento feito para que a exposição dessa peça de obra de arte seja transformadora em si mesma, né? Eu acho que faltou aqui uma última imagem para vocês, deixa eu ver se eu consigo oferecê-la nesse momento ainda, para que vocês possam ter acesso a essa escultura, que foi a que eu citei, que é a mais famosa, para que a gente possa trazer esse tema para vocês. Então, vamos ver se vocês têm. Não é mesmo? Ficou faltando isso na transparência, mas eu tenho ela aqui, em algum lugar, aqui, Tatlin Escultura. Esse construtivismo soviético, e que vocês vão ver aqui na forma de exposição em museu, mas que existe uma versão também, ela mesma, de ocupar um lugar central na Rússia, né, destacando essa identidade junto às pessoas que não necessariamente vão estar no museu, ou seja, aberto a uma apreciação pública, né?
Pronto. Então, vamos agora, a gente suprimiu aí a possibilidade da para outra. Vamos fazer assim, né? Essa daqui vem para frente. Então, pronto, é isso. Então, de forma que essa aqui é a escultura mais importante do Tatlin, possa ser vista por todas as pessoas, né? Numa praça central aí em Moscou, num lugar muito importante. Então, saindo do museu para ocupar esse lugar de destaque. O que eu gostaria de fazer como parâmetro para vocês é observar o quanto essa obra, por exemplo, vamos recuperar aqui essa imagem outra do peixeiro, né? Quanto esses contrastes, esse jogo de luz e sombra, esse uso do preto, tudo isso estava em contradição ao que vinha acontecendo no renascentismo, no movimento impressionista. O que acontece? A gente realmente tem uma identidade aqui que se baseia num movimento mais voltado a observar não somente o cubismo, né, do Pablo Picasso, que a gente entende essa força espanhola, mais latina, né, diferente daquilo que estavam fazendo os artistas franceses, sobretudo de uma burguesia, né, pertencente a uma casta, outra que não de trabalhadores, como é o caso do Tatlin, e no caso do burguês eu estou me referindo, claro, ao Monet, né, ao Claude Monet, ao Renoir. Então, o que acontece é que a gente tem uma movimentação completamente diferente, inclusive do expressionismo, né? Que a gente vai conhecer como Dierbruck ou Cavaleiro Azul do Kandinsky. São expressões completamente distintas, mas que ocorrem em profusão naquele período do final do século XIX e início do século XX, refletindo bastante esse incômodo com essa guerra, né, essa Primeira Guerra Mundial. A gente sabe que também gerou o dadaísmo, também gerou outros movimentos, mas é uma época diversificada, de fato, né, para as artes, e sobretudo para as artes plásticas. E, nesse caso, envolve também a escultura, né? Então, falar para vocês um pouco sobre o Tatlin, que tem essa história marcante, né? Ele era muito apaixonado pelo mar, ele diz que o mar ensinou tudo para ele, né? Ele acaba se alistando e vai servir a marinha, e esse contato com o mar faz desse garoto que cresceu sem a mãe, numa família que não era mais a dele mesmo, né? Ele experimentou um núcleo familiar por 2 anos, que era a mãe e o pai, ou seja, ele tinha uma referência nuclear que foi transformada, e ele vai trazer toda essa construção em si mesmo com autonomia, né? Do artista e um pensamento edificado literalmente numa proposta ou outra de escultura e de arte. Então, como se fosse também um reconhecimento desse lugar da arte feita por mãos trabalhadoras, por mãos fazedoras, por mãos operárias. A função da técnica sobressaindo a questão da estética, né? Apesar de que a gente tem uma celebração, digamos assim, no sentido da experiência da obra de arte em si mesma, né? Não como representação, ou seja, como recriação do real pelo imaginado, ao mesmo tempo, o valor de estar atrelada a uma classe social, a uma visão política, né? Então, eu acho que é isso que a gente pode dizer sobre o concretismo nesse momento. Eu espero que vocês se aprofundem nesses estudos, de alguma maneira cada um vai fazendo sua leitura. Aqui é somente para que a gente possa pincelar alguns nomes, né, já que a gente tem tantas histórias a construir. Eu falei também, depois a gente vai falar no estilo, né, estilo, falamos em Kandinsky, falamos em Blau-Reiter, que é o movimento do Cavaleiro Azul. Não citei o Theo van der Burg, que é o holandês, né? Há muitos artistas holandeses que vão gerar o chamado suprematismo, assim como o Kazimir Malevich vai estar junto com o Vladimir Tatlin nessa criação do concretismo russo. Obrigada pela presença de vocês, até uma próxima.
a gente se vê. Tchau, minha gente. Obrigada por estar aqui.